Ministério do Turismo apresenta o podcast do projeto Galeria de Arte BDMG Cultural. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Roberto Romero e se você ainda não me conhece, é muito provável que você não tenha ouvido os 2 episódios anteriores do nosso programa. Se for esse o seu caso, eu recomendo que você volte ao primeiro episódio da temporada para a gente ficar na mesma página dessa história. Agora, se você já estiver me acompanhando, eu te agradeço pela companhia e desejo boas-vindas ao último episódio da nossa primeira temporada do ano, que fala sobre as fabulações da natureza. É cultura? 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 Um podcast do BDMG Cultural. Bom, no nosso último encontro, tivemos uma conversa super inspiradora com a filósofa Débora Danovski, que falou pra gente sobre as várias ficções que giram em torno do fim do nosso mundo. Esse fim não significa que não vai ter gente vivendo no que vem justamente com e após essa degradação, né? Então me incomodava falar em fim quando a gente sabe que vai ter tanta gente vivendo isso que está acontecendo. Mas a Débora também lembra que, se para muitos de nós o fim do mundo é um evento imaginado no futuro, para outros tantos ele já aconteceu ou está acontecendo. Imaginemos, por exemplo, o caso dos povos indígenas, que tiveram mais de 90% da sua população exterminada desde a invasão dos europeus. Num certo sentido, é como se o mundo deles, ou pelo menos o mundo como eles conheciam antes de nós, tivesse acabado em 1500. E desde então, nada voltou a ser como antes para estes povos. Quando a gente toca nesse assunto, é quase impossível não lembrar do Ailton Krenak, um dos mais importantes pensadores indígenas da atualidade e que vive aqui, em Minas Gerais. Ailton publicou em 2019 um dos livros mais vendidos do ano, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Mas já faz um tempo que ele vem alertando sobre as consequências da pegada desastrosa dos não indígenas sobre o planeta. Lá em 2015, durante uma de suas falas, Ailton já nos lançava uma importante provocação diante do nosso medo crescente do fim do mundo. Mas ao invés de eu te contar essa história, vamos ouvi-la em suas próprias palavras. Sinceramente, não entendo por que as pessoas querem adiar o fim do mundo. Se todos os sinais que nós temos indicam que a gente não conseguiu dar conta de cuidar desse jardim, se todas as últimas, digamos, notícias que nós temos é que nós estamos administrando muito mal o negócio, por que é que nós queremos adiar isso? A gente podia pelo menos ter coragem de admitir o fim deste mundo e ver se nós somos capazes de aprender alguma coisa e, se tivermos outras oportunidades, de ver como que nós vamos nos portar num novo mundo ou num possível outro mundo. A gente tem que concordar que é super desconcertante a tranquilidade do Ailton quando ele apresenta a ideia de que este mundo nosso precisa acabar para que outro talvez possa começar. Mas se para muita gente essa ideia pode parecer estranha, a verdade é que para vários povos indígenas, como os próprios Krenak, de onde o Ailton vem, o mundo já acabou ou quase acabou outras vezes. E a gente ouve isso nas histórias de outros povos também, como os Guarani, os Yanomami ou os Araueté. Para os Machacali, aqui de Minas Gerais, por exemplo, um grande dilúvio já se abateu uma vez sobre a terra, inundando todo o mundo. E uma coisa curiosa é que esse mito de extinção que os Machacali contam coincide justamente com um dos mitos de origem deles, pois daquele único homem que sobreviveu ao dilúvio surgiram os antepassados dos Machacali atuais. O que tudo isso sugere é que a existência atual pode ser entendida como um intervalo entre o fim mais recente e o fim mais próximo, que está sempre na iminência de acontecer. E eu faço essa introdução sobre as origens e os fins dos mundos segundo algumas percepções indígenas, porque no episódio de hoje a gente vai conversar com a Dona Lissa Patachu. Dona Lissa faz parte do povo Patachu, que nós, não indígenas, conhecemos como Pataxó. O povo Patachu ocupa hoje alguns territórios entre o que nós chamamos de Minas Gerais e o sul da Bahia. Hoje em dia, Dona Lissa atua como educadora, artista e liderança da aldeia Moami-Mati, que fica aqui em Itapecerica, no estado de Minas Gerais. E hoje ela vai falar pra gente sobre como as histórias dos antigos
que ela e o povo dela contam estão bastante ligadas à natureza, suas origens e ameaças de destruição. Então eu te convido a chegar mais perto aqui da nossa fogueira para a gente ouvir essas histórias. Dona Alissa, seja muito bem-vinda. Eu queria começar pedindo para você contar para os nossos ouvintes um pouco sobre você e os Patachu. Eu chamo Dona Alissa, né, aqui na minha aldeia. Sou uma das lideranças das mulheres, sou professora assim, de uso território, mas não tem a leitura, né, esse estudo lá de fora. Meu estudo é o estudo da tradição mesmo. Meu professor, minha professora é a Mãe Terra, mas eu sinto muito assim, com esse lado de saber, de ter essa profissão de vida sobre a Mãe Terra, porque é a forma que eu estou falando, é o Nhaminchum que ensina. Nós temos Nhaminchum professor, nós temos Nhaminchum da medicina que cuida de nós temos Nhaminchum que defende nós. Para quem não sabe, Nhaminchum são os povos espíritos da natureza e de todas as forças das matas, rios e animais que sempre acompanham os Patachu. Para eles, foram os Nhaminchum que antigamente vieram à terra e criaram as matas, as frutas, o mar e os rios, preparando tudo para a chegada dos Patachu ao mundo. Então eu me sinto muito feliz e muito bem por eu ter tudo, igual vocês têm aí na cidade, como tem. Eu tenho polícia, eu tenho advogado, eu tenho juiz, eu tenho tudo que vocês têm de defesa da vida, assim, de ser humano, eu tenho na natureza. Eu queria aproveitar então, Dona Alissa, para voltarmos lá no começo do mundo, no grande tempo das águas, como vocês Patachu costumam dizer. Gostaria que você nos contasse como esse mundo começou e como os Patachu surgiram. A formação é do povo Patachu quando o Nhaminchum trouxe para a terra. O tempo grande das águas, foi nesse tempo que nós veio, né? É o tempo do nascer, do crescer, do fortalecer, do viver, da recuperação, né, de vida, né? Então é um tempo que é muito de grande fartura. Então esse tempo aqui é o tempo que o Patachu veio. A irmã chuva trazendo, né? Cada pingo que caiu na terra foi nascendo um Patachu. A gente tem as histórias, né? E tem o nosso mito as histórias mesmo de nossa vida, né? Do nosso povo, né? Então, assim, para mim falar, ou para mim ensinar as crianças, aí eu tenho que vir para o terreiro. Ensino no terreiro o que eu quero falar, ensinar na fala, né, assim, na oralidade, e também nos espaços em prática. Gente, esses terreiros que a Dona Alissa fala são imagens desenhadas por ela mesma para contar as histórias dos Patachu aos mais jovens. Terrei é o nome também das redes de pesca usadas por eles. Segundo Dona Alissa, seus desenhos pescam conhecimentos. Os desenhos são produzidos a partir das narrativas orais, mas também inspiram e ajudam na contação dessas mesmas histórias na escola da aldeia. A Dona Alissa vai explicar melhor pra gente sobre a importância dos terreis. Como eu falei, o terrei, ele é um material de pescaria das mulheres, né? Nas lagoas, nas beiradas dos rios, né? E esse aqui é terrei de pescaria de conhecimento, que é um material didático, né?
que a gente ensina para as crianças na escola. E o terreiro, ele é aqui, é como tem um livro, né? Tem um livro ou tem a sua fala ou sua história dentro de uma escrita em um papel. E aqui no terreiro, a minha escrita, ela é imagem. Aqui você pesca o ensino, o aprendizado, aqui dentro. E dentro desse aprendizado que vai para a mente da gente, é como você está estudando as letras para você aprender uma leitura de vida. Que toda leitura é você lendo. E aqui você pesca a leitura aqui dentro do terreiro. E é um ensino muito assim para criança, para jovem, para adulto, para nhanhãe. Dona Lícia, é muito bonito ouvir a senhora falar sobre os ensinamentos dos terreiros, que logo antes da pandemia estavam expostos no Espaço do Conhecimento da UFMG, na exposição Mundos Indígenas, da qual a senhora e seu companheiro Canátio Patachu fizeram parte como curadores. Acho que seria legal a gente ouvir um pouco sobre essa exposição, para quem não pôde visitá-la saber mais sobre ela. Para isso, eu vou chamar aqui a Gabriela Mulan, diretora do BDMG Cultural, para contar com mais detalhes sobre essa exposição, que é belíssima e super importante. Muito legal você ter lembrado dessa exposição, Robertinho. A Mundos Indígenas foi um projeto do Espaço do Conhecimento da UFMG que o BDMG Cultural apoiou. E essa exposição foi muito importante porque pela primeira vez aqui em Minas Gerais, a gente teve um projeto totalmente realizado com curadoras e curadores indígenas, e eram 5 povos: os Yanomami, os Iekuana, os Chacriabá, os Machacali e os Patachu. E os Patachu foram super bem representados pela Dona Lícia e pelo Sr. Canátio. E outra coisa é que a ideia dessa exposição é que os povos indígenas pudessem compartilhar com a gente os seus saberes e as lições sobre as relações que eles têm com a natureza. E agora, o catálogo da exposição está disponível no site do BDMG Cultural. Quem quiser ver a exposição pode ver no site do Espaço do Conhecimento. E na página dos podcasts, lá no nosso site, também tem os terreiros da Dona Lícia, muito lindos para quem quiser ver. Muito obrigado, Gabi. Realmente a exposição é imperdível. Eu queria aproveitar essa deixa dos ensinamentos indígenas para perguntar para você, Dona Lícia, sobre suas práticas pedagógicas junto das crianças da aldeia. Como vocês vivem e aprendem com a natureza, com as plantas, com os brejos e com os bichos? A nossa escola, ela é um pouco de cada espaço dentro do nosso território, né? Então, hoje aqui em Muamati, eu ensino as minhas crianças, a minha escola os lugares que tem dentro do meu chão de vida. Então, a minha escola, ela faz parte ao redor, né, do meu território, né? Aí a gente aprende, ensina, como eu estou aqui mesmo. Aqui é um espaço que a gente aprende, que às vezes não é num espaço de 4 paredes. Aqui você conversa, né, e ensina como você pescando no ambiente, né, no espaço, né, que você vai olhando e vai aparecendo os seus ensinos. Como a gente fala, a Mãe Terra, todas as crianças aqui não suja ela, porque que nem eu falo assim, olha, a terra, ela não adoece ninguém, ela não machuca ninguém,
ela não encarde ninguém, porque tem gente que não pisa nela com o pé no chão, não senta nela, bota esses ensinos nas crianças. Então isso tudo é aprendizado de vida para a gente não olhar só gente, mas olhar a vida na natureza, ensino que tem lá, vida que tem lá. Lá fora, eu vejo gente falando que é descendente de alemão, descendente de não sei o quê, descendente de não sei o quê. E eu sou gente da natureza, porque o meu descendente, o meu povo é outros, né? É outros parentes, é outros que tem lá, que tem na natureza, como eu. Eu tenho irmão na natureza, eu tenho avó, eu tenho parente todo lá. Por isso que, às vezes, eu falo assim, eu não tenho medo da natureza, eu tenho respeito. Porque eu sei que eu sou deles, né? Eu sei que eu sou parente deles. Por isso que hoje a gente está vendo as cobranças, né, de vida na natureza, através do homem mesmo, porque vem desrespeitando um parente, o outro. Pois é, dona Alice, quando eu ouço essas histórias, eu sempre acho muito curioso como elas têm um paralelo impressionante com a história da chegada dos portugueses nesse lugar que a gente hoje chama de Brasil, bem ali no território dos Patatiu, que foi o primeiro povo que teve contato com os invasores. Foi a partir desse contato que a natureza passou a ser explorada e destruída. E tem uma história Patatiu que é muito interessante para a gente refletir sobre isso, que é a história da cobra canhadjua. Será que você poderia contar essa história aqui pra gente? Quando o Cabral chegou aqui, a primeira coisa que ele olhou foi a terra. Cabral, ele foi a canhadjua. Ela veio para comer natureza. Quando ela veio, né? Ela veio acabando tudo. Quando ela chegou, ela dava cada grito. Daqui para Belo Horizonte, afora você escutava, a natureza escutava os esturros dela, né? Que ela já estava chegando. E a natureza saía correndo. E a canhadjua sempre vencia, sempre vencia. Quando chegou na casa de Nhamitchum estava molando uma espadinha, né? Aí ela chegou chorando, já que a canhadjua já ia comer ela. Aí ela correu, chegou lá, encontrou ele mandou ela entrar para dentro. Aí ela gritou, quando ela gritou que abriu a boca dela, foi engolindo casa com Nhamitchum e tudo. Nhamitchum lá dentro deu uma furada nela, no bucho dela, né, com a espadinha moladinha, aí ela ficou adormecida. Aí ela não comeu natureza não, só ficou com a boca aberta engolindo todo mundo. Engolindo todo mundo. E aí natureza viveu um pouquinho, né, que escapou ela hoje, por isso que ninguém mais que consegue, mas não consegue matar a natureza, né? E Nhamitchum defende. Nhamitchum sempre defende a natureza. A canhadjua ficou adormecida e acabou com tudo. Foi igual a nossa história. Por aí a gente tira nosso ensino. Quando chegou, foi acabando, acabou mata, acabou rio. Era muita fartura quando nós chegou no nosso mundo, né? Nesse mundo, né? E hoje ela está um pouco acordada, que ela já está lá em Mato Grosso, lá lá para o norte, para lá, está destruindo. É assim que nas histórias
que nós temos guardado dentro do nosso miolo, da nossa cabeça, que a gente vai tirando os ensinos e vai tirando os ensinos de defesa nossa aqui, nesse mundo de hoje. Viu só? É impressionante como a gente pode associar a destruição provocada pela cobra com toda a devastação provocada pelos não indígenas, que nos ameaça a todos com a possibilidade de um outro fim do mundo. E eu penso que se a gente, especialmente aqui na cidade, conhecesse mais sobre as ameaças da cobra canhandua, talvez a gente começasse a se relacionar com a natureza de outras formas. Bom, e a gente já conversou aqui no programa sobre esse modo como nós, não indígenas, lidamos com a natureza, não é? Para quem não se lembra, no primeiro episódio dessa temporada, eu para falar justamente sobre isso. Quando eles descobrem que essas terras tropicais com a Mata Atlântica seriam muito boas para o plantio da cana-de-açúcar, eles têm uma sensação, porque aí já não é a abundância da floresta enquanto tal, é a abundância da floresta para ser queimada. E aquela sensação de que eu vou queimar e colocar o que eu quero, né? No caso, principalmente a cana-de-açúcar no início, e aí, mesmo que a terra fique gasta, fique cansada, a palavra que eles usavam mais, que a terra fique cansada, eu sempre vou ter mais floresta para queimar. Eu quis relembrar essa fala do José Augusto para a gente também pensar sobre o futuro. Porque apesar de toda essa destruição, a gente sabe que os povos indígenas seguem resistindo. E por conta disso, eles têm muito a nos ensinar sobre como nós podemos lidar com os desafios atuais, nesse cenário de emergência climática que estamos vivendo e que parece anunciar o fim do mundo, pelo menos da forma como nós o conhecemos. Então, dona Alícia, eu queria te perguntar, o que será que nós podemos fazer para adormecer Canhandua? O adormeceu, como eu falei, foi porque nós, como eu, Patatiu, eu tenho que me se conscientizar a minha mente e conscientizar o meu jovem, minha criança, né, para poder viver nesse mundo de hoje. Porque eu tinha muita fartura, eu tinha muita mata, eu comi muita fruta, muita caça, muitos passarinhos, eu vivi disso, né? Quem destruiu? Não foi eu. Por mim, estava tudo aí, água limpa, rio limpo, montanha, tudo do jeito que Nhamitum colocou, botou para nós. Aqui eu não tenho cerca porque minha terra é coletiva. É de meu parente e a natureza. Então, se eu cercar, já pode um bichinho do mato não vir para minha terra. Então, eu deixo aberta, que ele foi feito para compartilha de todo mundo, né? Eu quero mais no meu pedacinho de chão, eu quero mais animais, eu quero mais fruta, planta, árvore. E esse aí que eu quero ver crescer no meu pedaço de chão e desejo no chão todo, né? Dona Alícia, é sempre um prazer conversar com a senhora e te ouvir, é sempre muito inspirador. Muito obrigado por você ter participado aqui do nosso podcast. Agradeço também assim, a vocês, né, por ter me convidado, né, para poder participar desse encontro, né? E eu queria agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Afinal de contas, para essas fabulações todas existirem, é muito importante que tenha quem as escute, para a gente continuar compartilhando esses aprendizados, inspirando outras formas de entender o nosso mundo. Mas antes da gente se despedir de vez, eu queria já deixar avisado que logo logo estaremos de volta com a nossa próxima temporada, que vai girar em torno das fabulações do amor. A princípio pode parecer um assunto mais descontraído, menos sério do que a crise climática, mas olha, talvez a gente esteja mesmo precisando levar o amor um pouco mais a sério. Quem sabe até pra gente manter um relacionamento menos tóxico com a natureza. Você não acha, Gabi?
Isso mesmo, Robertinho. Talvez a gente nunca tenha visto tanto ódio, né? E por isso, falar de amor ficou tão necessário. E acho que é muito para além do amor romântico. A gente precisa pensar numa ética amorosa, tanto com o mundo quanto com os seres que habitam o mundo, entre a gente. E aí a gente tem que ser muito corajoso, porque vai precisar de muito cuidado, muito respeito e muita vontade de cooperar para fazer isso. Então, fica o convite para todo mundo, para a gente fabular juntas e juntos na próxima temporada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e vamos nos encontrar no amor. Eu sou Roberto Romero e este foi o podcast É Cultura? Um podcast do BDMG Cultural em parceria com Micrópolis. É cultura? 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 Um podcast do BDMG Cultural. Este projeto foi viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com o Circuito Liberdade, IEFA, Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais e realizado pela Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.